Hoje o assunto é consultoria empresarial para pequena e média empresa. E olha que o assunto está quente e vai ser muito legal. Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Instituto de Neurociências de Jundiaí, onde o melhor da medicina se conecta com o autodesenvolvimento. Café Corporativo aqui no nosso canal 25, hoje falando sobre consultoria empresarial e o nosso convidado Wilson Maldonado Júnior, que eu tenho o prazer de ter aí entre os meus amigos. Muito obrigado por ter vindo, seja bem-vindo aqui ao Café Corporativo. Muito obrigado, Wilson. Reinaldo. Eu que agradeço aí a participação. Muito bom. Wilson, que é de Campinas, é isso, Wilson? Eu sou de Campinas, estou lá em Campinas já há algum tempo. Tá certo. Você é de onde? Sou de Ribeirão Preto. Você é de Ribeirão Preto. Estou em Campinas há 20 anos. Só 20 anos? Só 20 anos. Muito bom, muito bom. O Wilson Maldonado Júnior, ele é consultor empresarial, ele é engenheiro eletricista com 27 anos de CPFL e mais 10 anos ainda como empresário e franqueador no setor alimentício. Hoje ele trabalha fazendo planejamento financeiro e planejamento estratégico de pequenas e médias empresas. Isso mesmo. E como é que surgiu essa ideia de se tornar consultor? Quer dizer, você teve uma carreira na CPFL, se tornou empresário e hoje como consultor. Qual foi a origem disso tudo? Na verdade, os 27 anos que eu fiquei na CPFL, aprendi muito sobre grandes empresas, grandes negócios e um mundo corporativo tradicional, vamos dizer assim. Uhum. Quando eu vim para o mundo de empresário, eu senti a realidade do pequeno e médio empresário, que diferia um pouco, na verdade, da grande corporação, mas tinha sinergia quando você pensava em planejar estrategicamente. Eu senti que o pequeno e médio empresário, como eu na época, não tinha um planejamento estratégico, principalmente um planejamento financeiro que o levasse aos resultados que ele pretendia quando montou o negócio. Aí vários amigos, né, que inclusive saíam das grandes corporações, queriam montar um negócio próprio, né, eu já era empresário, tinha aprendido muito sobre esse negócio, comecei a ajudá-los no sentido de planejar o pequeno negócio, traduzir um pouco, né, a linguagem do pequeno e médio para aquela que ele tinha de grandes corporações. Aí eu montei a consultoria, comecei a ajudá-los e nesse meu negócio, também como franqueador, que ajudava os franqueados, né, era uma espécie de consultoria. Aí eu montei a W Maldonado Consultoria Empresarial, focada em planejamento estratégico e planejamento financeiro. Além, logicamente, de outras coisas que acontecem no mundo, né, do empresário, que a gente vai ajudando, como gestão, como a própria mentoria. A experiência toda, exatamente. Traz. Então foi assim que nasceu minha consultoria. Eu acho interessante, né? Porque é tão mais fácil, né, a gente ser colaborador de uma grande empresa do que ser empresário, pequeno e médio empresário, não é verdade? É verdade. Porque você tem uma série de desafios que na grande empresa não é que não tem. Tem também, só que não é você que lida. Exatamente. Você acaba participando muitas vezes como executivo, mas na verdade você não é dono do negócio efetivamente. Você não tem o orçamento. Você tem um orçamento, mas não é você que coloca o dinheiro. Isso. Você tem lá os seus colaboradores, você faz uma liderança estratégica, mas você que tem que conduzir quando você é pequeno e médio empresário, diferentemente quando você é executivo, que você tem uma grande corporação que te estrutura todo o seu negócio. Com o pequeno e médio empresário, você sente as dores efetivas do negócio e no limite é você quem paga a conta efetivamente. Eu costumo dizer que o pequeno empresário, em especial o pequeno em relação ao médio, mais o pequeno inclusive, ele é muito solitário. Sem dúvida. Porque na maioria das vezes ele não tem um sócio, às vezes até tem um sócio que não tem uma condição de trocar realmente ideias. Porque nas pequenas empresas, os sócios eles têm habilidades distintas, diferentes. Então até para trocar ideias é difícil. Por isso também é necessário que esses pequenos empresários se associem a algum tipo de organização, de grupos, né? Sem dúvida. Isso é muito importante também. Eu acho também, Aguinaldo, que assim, quando você é executivo de uma grande empresa, você está muito segmentado, você é executivo daquele determinado processo. Quando você vem, além da solidão que você tem como microempresário, pequeno empresário, você cuida de todos os processos, você é dono da empresa e não tem tempo para se especializar num determinado que muitas vezes vai alavancar seu negócio. Então aí que entra a consultoria no sentido de você ajudar e dar essa visão de médio e longo prazo que muitas vezes
o empresário pequeno está muito no operacional, ele não consegue tirar férias, por exemplo. Por exemplo, o cara ele tem que vender. Ele está o tempo inteiro preocupado em vender, vender, vender. Ele não tem tempo de pegar a empresa, estudar a empresa, fazer um levantamento de quanto ele faturou nos últimos 12 meses, Exatamente. Quais são os bons meses, os meses sazonalmente não muito bons. É isso que você está dizendo? É isso mesmo, e principalmente o planejamento. Porque hoje trabalha muito, e assim é o mercado como um todo, pelos desafios que eles têm, você está muito no dia a dia, naquele tempo. Mas você não consegue fazer uma previsão por vários motivos. E aí que entra também a ajuda que a gente pode dar no sentido de fazer um planejamento pela experiência, por outras empresas que a gente trabalha, levar as melhores práticas de mercado com outras. Porque todas as empresas, na verdade, da pequena até a grande, elas querem o quê? Querem ter lucro e querem estar sustentável no mercado, viver em um tempo que permita ao acionista, no caso da grande, e ao empresário na pequena, ter a sustentabilidade para poder levar esse negócio e deixar por gerações. Esse é o desafio. Na maioria das vezes, uma pessoa que monta um negócio pequeno, ela quer ter mais liberdade, não é isso? O sujeito ele trabalhava numa empresa como colaborador, como funcionário, e aí ele se desliga por alguma razão, ele entende que ele tem que ter a empresa dele. Na maioria das vezes ele quer ter mais liberdade, ele entende que ele vai ter o lucro todo para ele, né? Enquanto que na empresa anterior ele tinha só uma fração disso chamado salário. Né? Perfeito. E aí a hora que ele chega nesse cenário real, que é a pequena empresa, ele se depara com muito mais volume de trabalho, porque agora ele tem que fazer tudo, e nem sempre com o lucro que ele esperava ter. Né? Faz sentido isso? Faz sentido. O que acontece é que ele vai estar mais preso por um determinado espaço de tempo, na medida que a empresa for crescendo, ele puder estruturar para que ele possa ter mais liberdade. Porque conforme a empresa vai crescendo, ele vai segmentando também os processos, ele vai assumindo a posição de dono. Porque quando você monta o próprio negócio, você tem que operar muito. Então você limpa o chão, você faz tudo, de né? tudo. E muitas vezes o empresário foca no processo e no produto, e não no negócio. E aí que está o grande problema. Porque quando você foca no negócio, você vê o negócio como um todo, financeiro, comercial, a parte operacional, que também é importante. Quando você foca só no produto, você pode deixar de lado coisas importantes, que é o que vão te alavancar o negócio. E vão te dar essa liberdade. Só que a gente sabe, tem que entrar no negócio, estruturar para depois ter essa liberdade. E a consultoria vem para isso? Vem para isso porque você, com a sua experiência, no meu caso, como executivo de 27 anos, como 10 anos que passei por tudo isso que eu estou te dizendo, encurta o caminho, porque você já mostra para onde a pessoa tem que ir. Os erros que eu cometi, certamente, a gente facilita para que ele não os cometa. Novos erros talvez virão, mas aí a experiência da consultoria faz com que isso seja muito mais leve, muito mais rápido para o empresário chegar no objetivo que ele quer. E o consultor ele já também tem métodos, né? Tem ferramentas, Sim, é isso? Claro. Aliás, é uma coisa que eu gostaria até que você falasse um pouco mais. Existem ferramentas de gestão que um consultor aplica e que na maioria das vezes o pequeno empresário não aplica, até por não ter esse conhecimento? Sim, sim. Toda consultoria ela começa com um diagnóstico, para você saber, como se fosse uma ressonância magnética que o médico faz, para saber onde dá um remédio. A grande vantagem, que muitas vezes, do caso de você ter sido executivo, é que você consegue antecipar, através do diagnóstico, você já vê algumas coisas por aquele diagnóstico, onde tem pontos que muitas vezes um consultor tradicional ou muito acadêmico, sem desmerecer, até porque a academia é importante para o negócio, né? Ela complementa. é que você acaba, pela experiência, encurtando o caminho. E nesse mundo onde o lucro tem que vir rápido, as despesas acabam crescendo e a gente tem a dia a despesa que acaba mordendo parte do lucro, muitas vezes até o lucro todo, é importante ter alguém que encurte esse caminho. Então, só respondendo a sua pergunta, existem ferramentas, você faz um diagnóstico, e em cima do diagnóstico você faz planejamento estratégico, faz as análises SWOT, o que é isso? A decisão, onde você, né? Você vai ver as fraquezas, as oportunidades, faz um plano de ação. Resumidamente é isso. E aí você entra no negócio do cliente para poder dar as ferramentas necessárias, ferramentas essas estudadas, validadas, para que possa obter o resultado. Após a aplicação do plano de ação, você tem também ferramentas para fazer medição daquele planejamento que você fez. E aí você vai medindo o seu resultado, corrige o rumo e vai tocando. Mas isso é muito claro, fica muito evidente quando você começa a conversar com o empresário e percebe para onde que ele quer levar também a empresa dele. Muito bom. Wilson, ótimo, está excelente o nosso bate-papo. Eu vou fazer um intervalinho agora e na volta eu quero te questionar um pouco mais sobre essa questão assim da formação acadêmica e a experiência
de dentro da empresa, tá Legal. bom? Vamos ver o nosso Café Esperto com Edivaldo Toledo, que vai falar um pouquinho a respeito da Cuidare. Até daqui a pouco. Olá pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero falar com você, familiar, que pretende ou está à busca de um lar de idosos. Tenho certeza, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua, é uma tarefa emocionalmente desgastante, que você está procurando um local adequado para realizar esses cuidados. E a Cuidare está aqui para isso. A Cuidare auxilia você a localizar um lar de acordo com o seu perfil, onde você com certeza vai ser bem acolhido, o seu familiar vai ser bem assistido e vocês vão ser integralmente assistidos, né? Não é porque você coloca o seu idoso em um lar de idosos que a família não precisa de um atendimento especial. Então, para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, entre em contato pelo Instagram edivaldo.toledo ou pelo site cuidareasaude.com.br. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. Café Corporativo, segundo bloco, aqui hoje com Wilson Maldonado Júnior, que além de ser uma pessoa conhecedora do ambiente administrativo, financeiro e estratégico das empresas, também conhece muito de pessoas, que é um baita gestor de pessoas também, que a gente já tem tido a oportunidade de ver num grupo que nós participamos juntos. Parabéns aí. Agora me conta uma coisa, essa gestão de pessoas é importante também num planejamento empresarial? Muito importante. As pessoas sustentam a empresa, né? Na verdade, as empresas, elas precisam das pessoas, as pessoas alavancam todo o resultado. E sem pessoas, né, a empresa não sobrevive. Muito importante isso. E agora, voltando àquela questão que a gente falou lá no início, no final do primeiro bloco, em algum momento eu disse que a academia complementa o trabalho. E aí os acadêmicos vão ficar bravos comigo, com certeza. Eles vão falar, não, é o contrário, a academia sustenta, quem complementa é a prática, né? E essa briga, eu já estou acostumado a ver por aí, né? Um dizendo que o acadêmico ele é importante, ele vem antes, e o outro dizendo que o acadêmico sem a prática não resulta em nada. Qual é a solução disso tudo? O que é que vem, o que é mais importante hoje? É o conhecimento acadêmico ou prático da gestão empresarial? Os dois são importantes, se complementam e eles não têm uma separação na prática, vamos dizer assim. Se você ficar só na prática, você não consegue embasar essa prática para poder fazer esse negócio se sustentar. Você não consegue utilizar ferramentas. Isso. E se você ficar só na teoria, você não tem uma aplicação e aí você perde um pouco da credibilidade, principalmente com aquele empresário que começou de uma forma muito empírica, de uma forma muito na prática efetiva. Então, o que eu vejo? As duas são importantes e a grande sacada é você fazer uma tradução de uma para outra. Porque na medida que você vai estruturando, você precisa dessas ferramentas e você precisa juntá-las e validá-las na prática. Então é um complemento. Na verdade, eu diria que é um processo que você começa utilizando, é um ciclo, como se fosse o PDCA, vamos dizer assim, você faz o planejamento e tem que fazer checagem, você tem que toda hora estar validando as ferramentas novas, que se você for ver na parte administrativa, as grandes ferramentas de administração têm muito tempo de vida e não perderam a validade, nem vão perdê-las. O que acontece é que com a mudança do mercado, com essa agilidade, elas vão se atualizando de acordo com o mercado, que também vai mudando, e já mudou há muito tempo. Se você imaginar que a gente não tinha internet há muitos anos atrás, hoje tem, na verdade os processos de negócio, eles são basicamente os mesmos. O que muda são sistemas, ferramentas, exigência do cliente, que está cada vez maior. Tecnologia do setor, tecnologia do mercado, né? Então, assim, na verdade, o que muda de um negócio para outro, basicamente é o produto. Todo tem que ter lucro, processos, pessoas trabalhando, um sistema para poder toda essa avaliação e o mais importante, ou tanto quanto tudo isso, que é o cliente que vai adquirir os produtos ou os serviços. Tá, agora vamos mudar um pouquinho de assunto então. A gente aprende desde muito cedo, quando vai trabalhar com gestão empresarial, principalmente com empreendedorismo, que existem duas formas de você empreender, que é por necessidade ou por oportunidade, né? Certo. E os consultores, de uma maneira geral, a maioria deles vão dizer para você que é muito melhor você empreender por oportunidade do que por necessidade.
Mas, recentemente, eu fazendo uma avaliação, eu percebi que muita gente que empreende por oportunidade, ou seja, vê a oportunidade naquele setor e vai trabalhar ali, acaba desistindo do negócio quando o negócio tem uma pequena queda. Porque todo negócio no início, ele inicia magro, né? Sim. Todo não, mas na maioria das vezes um pequeno negócio inicia magro. E se ele tem uma primeira queda, o empresário, se ele não estiver preparado para sustentar essa queda, emocionalmente eu digo, né? Se ele não tiver um planejamento, ou seja, ele sabe exatamente que ele tem que passar por aquilo, ele se desespera e para. Enquanto que aquele outro que está empreendendo por necessidade, muitas vezes a necessidade é o que o move. Sim. Ou seja, ele não para. Sim. E passa por essa situação negativa. Sempre o empreendedor por oportunidade tem vantagem ou você, assim como eu, entende que não? Não, eu entendo que não. Na verdade, assim, existe uma coisa muito forte na nossa vida que é o propósito. O que você efetivamente quer fazer em cima dos seus valores, que você os tem. Então é importante, assim, quando você empreende, é muito importante você planejar, independente de qual seja o motivo pelo qual você vai fazer o empreendimento. Porque o planejamento, ele prevê, logicamente, de uma forma que não é exata, mas você avalia as ameaças daquele teu negócio, as oportunidades que poderão vir em cima das ameaças que também todo negócio tem, sejam elas políticas, de próprio mercado. Então você mitiga, você minimiza essa sua ansiedade na medida que você faz um planejamento prevendo até quais são os momentos, se são sazonais em determinado ano. Por exemplo, uma sorveteria sabe que na época do frio vender menos. Então ela já faz uma previsão de ter alguma coisa, por exemplo, um chocolate quente, alguma coisa que possa compensar. Então você já sabe que você faturou aquele mês tanto, que no próximo mês já está previsto que vai dar uma queda, você vai minimizando, porque o mercado é assim, o mercado de consumo muito mais, ele é mais sazonal. Então você já tem você minimiza a sua ansiedade. Aí você está preparado para não parar. Porque a grande diferença do empreendedor nato diz assim, aquele cara que realmente quer fazer um empreendimento, é não desistir. Se a gente for desistir do primeiro obstáculo, a gente muitas vezes nem começa em nada na vida. O problema é que a maioria do pequeno empresário, quando ele não está preparado com esse planejamento, quando ele vê a queda, ele desiste, né? Que nem mercado financeiro, o sujeito investe numa determinada ação, ela caiu, o cara corre vender, né? Porque ele não quer perder dinheiro. Então acontece muitas pessoas pararem na queda. Quando você faz o planejamento, na verdade, você faz uma previsão, até o que você disse muito bem colocado. Aí quando você começa, tem que ter um capital de giro. O que é o capital de giro? É um dinheiro que você tem justamente porque muitas vezes no começo você não tem dinheiro para pagar o seu custo fixo. Agora, aí é o contrário do empresário que entrou por necessidade no negócio. Às vezes ele estava desempregado e a única alternativa que ele via era passar a vender determinada coisa que se tornou um negócio. Sim. E na maioria das vezes esse cara não tem planejamento porque ele foi pego aí pela necessidade. Ele vai sendo empurrado pela necessidade. E interessante que vão surgindo, até pela crise que ele passa, essa necessidade todas, a criatividade dele vai fazendo com que ele instintivamente vai desviando o seu caminho e vai, sabe mais ou menos a água no rio que vai desviando das pedras e pegando o caminho mais fácil? Muitas vezes é isso. Agora, o planejamento sempre é bom, sempre que possível de fazer, porque você acaba ficando um pouco mais previsível as suas coisas, né? Até porque se você não faz esse planejamento, o caminho mais fácil que a água toma pode também ser uma cachoeira, né? Pode, exatamente. Uma queda da água que vai... Exatamente. No planejamento você prevê isso e, na maioria das vezes, acerta muito boa parte. Porque no planejamento você pega experiência e, como você disse de pessoas no começo da nossa conversa, é muito importante ouvir as pessoas que realmente estão nas empresas, que muitas vezes o empresário não sabe as coisas que acontecem no chão de fábrica, como diria. E quando eu faço, por exemplo, uma avaliação, sempre que possível, uma empresa que tem aí até 30, 40 funcionários, a gente ouve as pessoas, porque é de lá que saem as grandes sacadas para ajudar o empresário. Muito bom. Wilson, eu vou então fazer mais um intervalo aqui, mas você não vai embora não. Segura um pouquinho aí que você volta comigo aqui no Mais Cafeína. Até daqui a pouco. Há 12 anos, o Instituto de Neurociências de Jundiaí se dedica ao atendimento de pessoas portadoras dos mais diversos problemas neurológicos. Sob direção do Dr. Robson Lázaro, estamos prontos a ajudar.
traçando as melhores estratégias para a resolução das dificuldades, em especial nesse momento diferente. Se você vivencia alguma situação como essa, entre em contato conosco e agende a sua consulta. Fone 11 9 10 18 5744. Instituto de Neurociências de Jundiaí, onde o melhor da medicina se conecta com o autodesenvolvimento. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje. Acabamos de ver aqui o comercial do Dr. Robson com o Instituto de Neurociências de Jundiaí. Dr. Robson que estará conosco aqui nas próximas semanas. Mas hoje falando aqui com o Wilson Maldonado a respeito de consultoria empresarial. Wilson, eu percebo que muitas vezes o pequeno empresário ele não contrata um consultor, ele não contrata treinamento, por exemplo, eu que trabalho com treinamento. Quando eu foco em pequena e média empresa, que é um nicho que eu trabalho bastante, você sabe disso, eu enfrento o seguinte desafio. O empresário de pequeno porte acha que ele não deve treinar. Primeiro, porque ele acha que não precisa, ou porque ele mesmo treina. Segundo, porque ele acha que ele não tem dinheiro para pagar. E terceiro, porque ele acha que não adianta treinar a sua equipe, porque vai treinar e o sujeito vai embora. Certo. E o que a gente percebe é justamente o contrário disso, né? Ele não consegue treinar a sua equipe, porque ele não tem tempo, ele está fazendo tudo. Certo. Se ele não treina, cada vez mais a equipe ela fica falha, ou seja, ele continua tendo que fazer tudo, porque ele não terceirizou esse trabalho, ele não delegou, na verdade, ele concentra tudo nele. Isso mesmo. E ele fala que ele não tem dinheiro para pagar um treinamento, porque na realidade ele não percebe quanto que custa não treinar, o quanto caro é um serviço mal prestado pelo seu colaborador, né? E por fim, quando ele diz que ele perde a equipe, que não adianta treinar, porque ele treina e perde a equipe, talvez ele não perceba também quanto que o treinamento é um atrativo para o sujeito ficar na empresa, né? Sem dúvida. Agora, e na consultoria isso acontece também? Acontece. O grande problema, eu acho até, por exemplo, quando se você fizer uma analogia de quando a gente vai montar um negócio, você tem que ter retorno de investimento. Sim. Vale para a consultoria, para o treinamento, porque isso, o empresário precisa ver o retorno disso, e tem retorno. Ou seja, tem que fazer o famoso ROI. Exatamente. Ele tem que calcular quanto que ele investe e quanto que isso traz de benefício. E esse é o grande problema, porque às vezes as pessoas não veem, porque acham que é despesa, não é investimento. Treinamento é investimento. Consultoria e investimento, porque isso traz um valor. Você gasta o dinheiro, mas você está investindo porque esse dinheiro vem lá na frente. Seja porque, logicamente, funcionário motivado, bem treinado, capacitado. Por menor seja o tempo que fique na empresa, ele se paga o treinamento de longe, dá lucro. Muito colaborador que trabalha mal ou que às vezes não valoriza a empresa e vai embora, é porque ele não entendeu. E não entendeu porque o próprio empresário não consegue fazer com que ele entenda. Ele não consegue deixar claro o valor da empresa, qual o objetivo dele ali, qual é a finalidade, o que tem de retorno. Não é? E o sujeito não vê esse retorno, o que ele faz? Vai embora. Sem dúvida, sem dúvida. Um treinamento, ele é, inclusive, ferramenta de retenção de grandes pessoas que têm capacidade, de talentos, porque muito mais do que o dinheiro é importante, mas, na verdade, existe... na teoria da administração, recursos humanos, existe uma coisa dizendo o seguinte: o dinheiro é uma necessidade básica, que quando você recebe o aumento legal, só que ele é absorvido, aquilo não faz mais sentido. O treinamento não. Ele é um fator motivacional, porque a pessoa, aquilo ele leva com ela, é um conhecimento. Então ela vê aquilo, pô, eu estou ganhando treinamento e vai ser meu. Então, de uma maneira geral, quer dizer, o colaborador vê retorno naquilo. Porque muitas vezes o empresário fala assim, mas você vem aqui na minha empresa, você faz uma palestra aqui, você fala tudo aquilo que eu já falei. Só que o empresário não tem tempo para falar. Porque uma pessoa de fora, queiramos nós ou não, gera mais credibilidade. Porque enquanto estava empresário, eu sentia que as pessoas que trabalhavam comigo, você é mais do mesmo, todo dia você está ali. Quando vem alguém de fora, primeiro que a pessoa os empregados param, os colaboradores, para ouvir aquela pessoa. Ela traz, certamente... E cria uma expectativa. Cria expectativa, traz coisas vistas em outras empresas. Muito bom, Wilson. Obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Eu que agradeço. A gente vai encerrando hoje aqui. Poderia fazer mais uma entrevista contigo aqui, porque tem conteúdo, né? A gente, nesse mercado, tem muita coisa para falar. Eu agradeço você, Aguinaldo. Estamos juntos aí nesse projeto de vida que é melhorar a vida do pequeno e médio empresário. Com certeza. Muito bom.
O Café Corporativo vai ficando por aqui, mas está não só aqui no canal 25 e 525, mas também está na internet, no nosso YouTube, que é youtube.com.br/Café Corporativo. Lá nós temos um acervo de mais de 230 entrevistas com diversos geradores de conteúdo e com certeza o assunto que você está buscando tem lá no nosso acervo também. Café Corporativo, essa universidade em sua tela.